tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não há problema algum, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós estaremos falando hoje? Bom, hoje estaremos dando continuidade a essa série fantástica que nós estamos fazendo, que fala sobre as adênios ou as rosas do deserto especiais, que são aquelas rosas do deserto que a gente não vê com tanta frequência no meio dos cultivadores. É uma rosa do deserto que a gente consegue ver mais com os colecionadores. Mas, se você gosta de uma planta exótica, diferente, uma planta quase que exclusiva, então eu lhe convido a entrar ou a visitar a nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Faça uma visita, veja as sementes que nós temos, conheça as espécies e as variedades que estão disponíveis em nosso site. São mais de 50 espécies e variedades. Escolha aquela que você mais gostar, adquira, plante e seja muito feliz. Bom, hoje estaremos falando sobre uma arábica icônica, que faz parte de uma família que já foi muito apreciada e continua sendo muito apreciada por aqueles que gostam de trabalhar a estética de suas plantas. Estamos falando da família Crow, ou Crown, algo assim. O meu inglês macarrônico não ajuda muito, mas nós vamos estar falando sobre a Diamond Crow, que é a coroa de diamantes. Ela tem mais duas irmãs, que é a Golden e a Emerald Crow. Crow, algo assim. E é uma planta que se desenvolve rápido, é um arábico muito bonito, que tem a formação de copa excepcional, flores de abundância. E é esta plantinha que nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais neste vídeo. Então eu lhe convido a vir comigo e conhecer um pouco mais a nossa Diamond Crow. Bom, aqui estão as nossas Diamond. Nós plantamos 5, tivemos 4 êxitos, ou seja, a nossa taxa de germinação neste teste foi de 80%. Como sempre, nós vamos começar retirando essas plantinhas, né, da bandeja. Nós plantamos no copinho, o que facilita muito esse manejo de estar retirando ou transportando as pequenas. Uma vez que nós já tiramos as nossas pequenas da bandeja, então agora nós vamos conhecer um pouco mais essa plantinha maravilhosa. Bom, pois bem, aqui estão nossas pequenas Diamond. Nós podemos notar que, como todas as outras, existem pequenas diferenças ou pequenas variações em nossas plantinhas, mesmo sendo todas elas sido plantadas no mesmo dia, com o mesmo lote de sementes, com o mesmo regime de luz e rega. Podemos ver que existe uma que é um pouco menor, mas tem um caudex um pouco mais robusto. Podemos ver que as outras se desenvolveram muito parecidamente, estão emitindo, né, seu segundo, quer dizer, já emitiram seu segundo par de folha, ou seu primeiro par de folha após as dicotiledôneas. E essas duas daqui já estão emitindo seu terceiro par de folha ou segundo par de folha depois das dicotiledôneas. O que é que nós podemos notar nessas plantinhas em relação às outras arábicos que nós já apresentamos aqui? Todas foram plantadas na mesma época, porém essas daqui, assim como as MK e como as próximas que nós vamos apresentar, não tiveram desenvolvimento tão acelerado quanto as outras, o que nos leva a acreditar que é um fator ou é uma característica genética. As variedades anteriores crescem um pouco mais rapidamente, enquanto essas não se desenvolvem tão rapidamente assim. Mas o desenvolvimento dessas aqui está totalmente satisfatório, sem nenhum problema. Bom, então aqui nós temos mais uma plantinha da espécie arábico, uma variedade, como já falei, muito apreciada, até pelos bonsaístas que gostam muito de trabalhar essas pequenas. Características gerais das arábicos: plantas que vão ter o desenvolvimento do seu caudex diferenciado, ou seja, o seu caudex vai engrossar muito, suas hastes
os seus galhos saem do caudex. A outra característica comum aos arábicos: toque na sua folha aveludado. Essa característica não é obrigatória, ou seja, não acontece em todas as arábicos, mas é uma característica recorrente, ou seja, a maioria das arábicos vai apresentar essa característica do toque nas suas folhas aveludado. É uma planta de desenvolvimento rápido, ou seja, se desenvolvem mais rápido do que as obeso, que são as que a gente mais vê nos grupos de WhatsApp, ou no YouTube, ou no Instagram, pela beleza de suas flores. Bom, falando em flores, geralmente as arábicos vão dar flores que vão do rosa claro até o vermelho intenso. Na maioria das vezes transita entre essas tonalidades. Porém, você pode dar sorte em encontrar arábicos ainda com flor branca e raramente, mas acontece, flor amarela. Bom, é uma planta que, apesar de não ter ainda muitas folhas, né? Nós temos aqui o par de dicotiledôneas e está saindo o segundo par de folhas agora. Tem uma copa exuberante, ou seja, a sua formação de copa é lindíssima. Se virarmos o copinho assim, nós vamos começar a ver então as suas folhas. Aqui temos poucas folhas não estão bem desenvolvidas ainda, mas é uma planta que vai ter a formação aérea, ou seja, vai ter uma copa extremamente bem desenvolvida. Galhos em abundância, folhas em abundância e flores mais ainda. Toda essa família Crown tem essa característica de florir muito. Então, se você quer um arábico que venha a ter muitas flores, é uma realmente que você pode estar pensando ou avaliando em adquirir, porque é muito bonita e suas flores dão praticamente que em cachos. A mais conhecida é a sua irmã, né, que é a Esmeralda Crown, mas a Diamond e a Gold também são plantas muito apreciadas na Ásia. Então, é uma planta que, como eu falei anteriormente, vale muito a pena você estar estudando a possibilidade de ter uma entre a sua coleção. Outra característica que vale muito a pena salientar, que não é da sua variedade, mas sim da sua espécie, é a resistência a pragas. Geralmente você não vai ver essas plantas com muito tipo de doença. Podridão, pulgão, cochonilha. Geralmente a praga que mais ataca essas arábicos são os ácaros. Não sei lhe dizer exatamente porquê, mas ácaro adora arábico. Outra característica bem interessante é que é uma planta que aceita muito bem todo tipo de manejo e trabalho. Ou seja, poda radical, condução, poda de raiz, poda na sua parte aérea. É uma planta que tem uma regeneração muito rápida. Então, para quem gosta de trabalhar a planta, é uma planta perfeita. Essas são apenas algumas das características dessas plantinhas maravilhosas. E agora que nós já conhecemos um pouco mais esta variedade de arábico, nós vamos replantar em potes maiores e acompanhar o seu desenvolvimento pelos próximos meses e mostrar, obviamente, que mês a mês aqui para vocês. Assim nós vamos conseguir comparar e traçar um perfil de desenvolvimento dessas pequenas. Então lhe convido a vir comigo e fazer o replantio das nossas pequenas Diamond Crown. Muito bem, então já temos as plantinhas e já temos os vasos onde as plantinhas serão plantadas. O processo é muito simples, nós já fizemos, já explicamos e vamos fazer aqui de novo. Este processo consiste em apenas retirar o torrão inteiro do nosso copo e transplantar ele em um vaso. O que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos quebrar o copo, retirar o torrão e colocar no vaso. Vamos lá? Primeira coisa que eu fiz, partir o nosso copinho, a borda do copo, que é reforçada, em vários pedaços. Segundo passo, descascar essas bordas quebradas como se fosse uma banana, bem simples.
Uma vez que você faça isso, o torrão vai sair com extrema facilidade do copinho. Tá vendo? Simples assim. Nós vamos analisar o seu sistema radicular, ou seja, é um sistema radicular que ainda não está muito bem desenvolvido. Podemos ver algumas raízes aqui, muito pouca raiz na parte de baixo. E isso explica o porquê desta plantinha não ter se desenvolvido como as outras que nós mostramos aqui. Nós já falamos isso e eu vou repetir. Sistema radicular bem desenvolvido, planta bem desenvolvida. Sistema radicular pouco desenvolvido, plantinhas pouco desenvolvidas. Bom, então aqui está a nossa plantinha, essa é a nossa primeira Diamond Crown que nós vamos replantar. E como nós vamos replantar? Da maneira mais simples possível. Aqui nós temos o nosso vaso, eu já fiz um buraco no meio, tá vendo? Fiz um orifício aqui no meio, eu simplesmente vou pegar este torrão como ele está e vou colocar no orifício que foi feito. A maioria é difícil desse jeito, E dessa maneira nós fizemos o replantio de nossa pequena. Bom, vamos fazer mais um para você ver. E a partir daí eu faço o restante e já venho com todas elas replantadas. Primeiro passo, partir o copo. Segundo passo, descascar ou rasgar as laterais do nosso copinho. Terceiro passo, retirar o torrão de dentro do copinho. O torrão sai, como eu falei anteriormente, inteiro. Assim como a nossa primeira planta, dá para ver aqui um pouco de raiz, apenas isso mesmo. Nada demais. O que é que eu vou fazer? Pegar esta pequena e colocar em nosso novo vaso, que já está com substrato. Feito isso, o replantio está literalmente pronto. Vou fazer nas demais e volto para mostrar a vocês, tá bom? E assim chegamos ao final de mais um episódio dessa nossa série Adênios Especiais, que são essas plantinhas magníficas que na maioria das vezes, infelizmente, nós só vemos ou só conseguimos ver no plantel de alguns colecionadores. Mas isso pode mudar. Se você se interessa por uma planta como essa, eu lhe convido a conhecer nossa loja, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Faça uma visita, veja as sementes que nós temos. Nós temos uma infinidade de sementes, de espécies e variedades. Com certeza alguma vai lhe agradar muito. Adquira, plante, cultive e seja muito feliz. São plantas extraordinárias, eu posso lhe garantir isso. Bom, muito obrigado a você que assistiu ao nosso vídeo até agora. Obrigado a você que se tornou membro de nosso canal, aos amigos e parceiros. Nos encontraremos em mais um vídeo aqui em nosso canal, seja no lançamento que acontece aos sábados, em um dos nossos projetos de quinta ou terça-feira com nossas lives, ou nesta série maravilhosa que são Adênios Especiais, plantas para colecionadores, que está acontecendo todas as quartas-feiras. Logo vem aí a temporada 2, ou a segunda temporada. Bom, eu fico por aqui, mas logo estaremos mais uma vez juntos aqui em nosso canal. Beijos a quem é de beijos, abraço a quem é de abraço, e a quem for guloso como eu, beijos e abraço. Até lá e bye.